Olá, amados amigos, alunos da EAI, do nosso amado grupo socorrista Dr. Bezerra de Menezes. Uma honra estar com vocês nesta oportunidade e nós vamos falar hoje sobre o perdão essencial. Este conteúdo está no livro do nosso amado Gregório Chaves. O livro se chama Um Toque de Encontros e Despedidas. E eu solicitei aí a autorização do Gregório e transcrevi aqui neste material exatamente como está no livro, para não perdermos a essência deste conteúdo. Então, dando sequência aqui, nós vamos falar, olha aí a capa do livro para que vocês possam depois consultar essa obra maravilhosa, não só este livro, mas toda a obra que o Gregório tem nos trazido, é realmente uma oportunidade de nós reforçarmos em nós a reforma íntima que todos nós esperamos realizar. Então, o perdão é essencial para quem vai e para quem fica. Então vamos ler aqui como está em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhe: Jesus, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Ou seja, o perdão é a base, o caminho para a nossa transformação. Enquanto não perdoarmos, quantas vezes forem necessárias, nós estaremos amarrados, juntos com aquele que ainda não conseguimos nos reconciliar. E através das reencarnações sucessivas, nós teremos que passar novamente por oportunidades de exercitar o perdão até conseguirmos. Então, perdoar sem limites e sem impor condições. Então, nessa passagem, o Mestre Jesus trata do perdão das ofensas. Perdoar não se trata de quantidade, mas de sinceridade. Por isso, o Mestre Jesus nos diz para perdoar 77 vezes, ou seja, devemos perdoar sempre, sem hesitar. Até porque o maior beneficiado do nosso perdão não é o outro ao qual perdoamos. Somos nós mesmos, que nos livramos de tantos compromissos que têm aí atrasado a nossa evolução durante centenas de encarnações. Todos nós temos dificuldades de colocar em prática este ensinamento. Pensamos que, ao perdoar alguém, beneficiaremos a quem nos ofendeu, mas não se trata disso. Quando concedemos o perdão a alguém, na verdade estamos nos libertando das mágoas e dos ressentimentos que nos impedem de continuar em nossa jornada. Tem uma frase que diz que, quando nós ficamos odiando as pessoas e não perdoamos, o ódio que sentimos, na verdade, é um veneno que nós tomamos querendo que o outro morra. Então, quem vai se prejudicar com esse ódio, com essa falta de perdão, não é o outro. Somos nós mesmos. E quando adentramos a casa espírita e começamos a conhecer o Evangelho do Mestre Jesus e toda a obra de Kardec, entendemos com muito mais facilidade o porquê que temos que perdoar. Agora, o entender é fácil, a prática ainda é difícil, e é isso que Jesus está nos convidando a fazer. Por que é importante nos libertarmos das mágoas? Uma pessoa com mágoas se torna insuportável e irritante. Ninguém consegue ficar perto dela. Lógico que o ato de perdoar não é uma atitude instantânea. Perdoar leva tempo, pois precisamos ressignificar os fatos acontecidos. O perdão tem que ser construído e com cuidado. Então, é um exercício que nós vamos praticando e aos poucos nós vamos conseguindo realizar algo que tem aí atrapalhado a nossa evolução. Então pense nisso. Conhecer a doutrina espírita é a parte mais fácil. Agora, exercitar, colocar na prática aquilo que nós aprendemos é a parte mais difícil. Então, lemos livros maravilhosos sobre o perdão, conhecemos o Evangelho, mas a prática do perdão, a mais importante que é a prática desse grande passo que nós vamos dar,
ainda é difícil para nós, mas nós temos que iniciar essa prática, esse exercício. O perdão é uma via de mão dupla. Eu perdoo porque também posso ter a necessidade de ser perdoado. A lição do Mestre Jesus Cósmico na oração do Pai Nosso é clara: perdoai as minhas ofensas na medida em que eu perdoar os meus ofensores. Portanto, o perdão é condicional. Eu vou ser perdoado se também perdoar aqueles que me ofenderam. Muitas vezes pedimos perdão a Deus pelas nossas ofensas na certeza de que Deus nos perdoará. Mas quando se trata de perdoar a quem nos ofende, agimos de forma diferente e muitas vezes negamos o perdão a esse alguém. Então, como é que nós queremos? Cada um de nós ser perdoado, né? Como é que nós queremos se nós não colocamos isso em prática? Numa via de mão dupla, eu perdoo para ser perdoado. Então vamos começar a fazer. Difícil? É. Mas possivelmente aquela pessoa com quem você tem desavenças, e essas desavenças têm atrapalhado muito a vida de todos, possivelmente ela também tem vontade de pedir perdão. E quantas vezes nós também temos vontade, mas não temos coragem? Quem sabe? É um momento, principalmente nós que estamos chegando no final do ano, quando nós reencontramos a família e muitas vezes a pessoa com quem temos dificuldade de perdoar é da própria família, pense nisso, quem sabe a oportunidade de dar esse grande passo. Está lá em Mateus 5, 23 e 26. Portanto, se estiverdes para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. De que adianta nós, cada um de nós, levarmos lá uma cesta básica para alguém, ou fazermos a caridade em tantos lugares, quando muitas vezes quem mais precisa do nosso perdão e da nossa caridade é alguém que está vivendo debaixo do mesmo teto que cada um de nós. Então, é muito importante ajudar a fazer a caridade, mas que possamos começar principalmente dentro do nosso lar e da nossa família. Mais uma vez o Mestre Jesus coloca que o perdão tem que acontecer enquanto estamos a caminho, ou seja, na mesma encarnação. Porque se o teu ofensor partir para o domínio da luz, ou seja, se ele desencarnar, não tem como perdoar nem pedir perdão. Isso fica para uma próxima encarnação, e o que sobrará serão apenas mágoas, rancor e sentimento de culpa, por não ter dado tempo de pedir perdão e de perdoar. Quantos livros todos nós lemos de espíritos que chegam à espiritualidade e gostariam e pediram, E pediram lá para a espiritualidade mais meia hora, mais uma hora, para pedir perdão e para dizer o quanto ama. Então, se não fez durante toda a vida, como é que nós queremos chegar na espiritualidade e pedir mais um tempinho? Nós temos o hoje, o amanhã nós não sabemos. Então, que possamos fazer hoje, porque a vida é um sopro. E amanhã pode ser que não dê tempo. Pense nisso. O perdão é essencial para quem parte e para quem fica. Quando eu devo perdoar ou pedir perdão? Neste exato momento, porque não somos donos do próximo segundo de nossas vidas. Não temos controle sobre o tempo. Pense nisso. Pessoas amadas por todos nós, tão queridas, alguns já idosos e outros muito jovens, partiram durante esse período de pandemia. Quantos planos, quantos sonhos tinham essas pessoas ainda e não estão mais aqui? E nós não sabemos também. Então que possamos aproveitar cada dia e fazer o que temos que fazer hoje, neste momento. Como espíritas conscientes, já sabemos que nada vem por acaso. A pergunta que podemos fazer para compreender a ofensa é: o que levou o outro a me ofender? É o primeiro passo para construir o perdão.
Perdoar não é esquecer o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu. Perdoar é ressignificar fatos acontecidos. Não vamos negar o que aconteceu, mas vamos dar um novo significado para esses fatos. Porque o que está em jogo é o que acontece se não pedirmos perdão ou não perdoarmos a quem ofendemos, enquanto estamos sob o domínio do tempo, ou seja, enquanto estamos aqui. Então, muitas vezes, nós precisamos, inclusive, de buscar uma terapia. Buscar lá uma assistência de uma psicóloga, uma terapeuta, para nos ajudar a ressignificar aquele acontecimento e assim podermos sair deste embate e podermos nos reconciliar com aquele que precisamos. Ou vamos ter que esperar a próxima encarnação para que isso seja feito. Quando ressignificamos os fatos, nos livramos da mágoa, da raiva, do ódio, da tristeza, do orgulho, ou melhor, transformamos esses sentimentos negativos em algo de bom e finalmente curamos as nossas feridas. O processo de ressignificar os fatos exige de nós muita coragem, pois mexe com as nossas emoções e sentimentos expondo nossas feridas. E é impressionante como hoje, em todos os lugares, as pessoas estão fugindo das suas emoções. Muitos de nós ficamos doentes porque nós não enfrentamos as nossas emoções, não conversamos sobre elas, sobre os nossos medos. Então, é importante nós resgatarmos isso. Então, busque ajuda na casa espírita, através de uma terapia, ou seja, nós temos que resgatar o ser maravilhoso que nós somos e não isso que o mundo quer que sejamos. O mundo quer que sejamos aqueles que buscam ter cada vez mais bens materiais. E nós, através da doutrina, vamos descobrindo que o importante é sermos espíritos melhores do que somos hoje. Imagina aquela pessoa que nos ofendeu ou que foi ofendida por nós no momento da partida. Quantos sentimentos negativos afloram neste momento, como o mágoa, o rancor, a raiva, o ódio, o medo, a decepção e a vontade de chorar e o remorso. Olha o que provocamos se não aprendermos a perdoar. Por isso, precisamos estar dispostos a mexer e remexer com essas emoções e sentimentos, para que, sentindo a dor, possamos ter consciência do mal que nos afeta e então buscarmos no fundo da nossa alma a vontade de pedir perdão e perdoar para que possamos seguir em frente, nos libertando desse fardo. É carregarmos pedra nas costas quando nós não aprendemos a perdoar. Ou seja, percorremos essa longa jornada de uma encarnação inteira com um grande peso nas costas e nós podemos nos livrar disso para caminharmos com mais leveza, com mais felicidade, com mais paz. Portanto, se não estivermos dispostos a trilhar o caminho do perdão, nossa vida não mudará, pois nada muda se você não mudar. Tem uma frase que diz, todo mundo quer mudanças, mas ninguém quer mudar. Porque querer mudança é a parte fácil. Agora, o querer mudar e o realmente entrar em ação para se transformar é o mais difícil. Quem parte sem perdoar ou sem pedir perdão levará consigo um peso enorme de mágoas. Quem fica sem ter sido perdoado ou não ter dado o tempo de perdoar, carregará consigo as mágoas, o remorso e o arrependimento por não ter dito que eu te perdoo, por não ter dado o perdão. Ainda em tempo, vamos refletir um pouco. Veja se você tem alguma mágoa dentro de você por algo que fez e se arrependeu. Então, nós não mudamos o passado. Aquilo que nós fizemos já está feito. É o que tínhamos naquele momento para fazer. A gente só pode mudar o quê? Agora, o presente. E o presente nós mudamos através da nossa ação para perdão. Você está acomodado com alguma atitude que você tomou e não caiu bem, que agora você sente arrependimento? Tem alguma coisa que você faz em segredo e isso está te incomodando e te deixando triste? Tente perceber se você tem alguma culpa por algo que você falou e ofendeu alguém.
Você sente vergonha por algo que você fez e prejudicou o outro? Você sente raiva ou ódio por algo que alguém te fez? Sente rancor de alguém por alguma situação que ocorreu com você e te machucou? Não deixemos para pedir perdão na hora da partida. Começamos já a praticar o perdão na base do diálogo. Como é que a gente começa? Manda uma mensagem para a pessoa, marca um encontro, um café. Começa de alguma forma. E você vai ver como a vida do outro e a sua vão caminhar com muito mais leveza. Voltando a falar sobre as festas de finais de ano, e todos nós estamos passando por um momento difícil na economia, provavelmente não dá para comprar presente para todo mundo, mas algo que não custa nada de dinheiro, mas que você pode dar, e vai ser o maior presente que a pessoa vai receber, será o seu perdão. Perdoe. Perdoe entre você e ela. Não precisa perdoar em público. O perdão em público muitas vezes é humilhante. Chame a pessoa e dê de presente, de Natal para ela, o seu perdão, e peça de presente para ela o maior presente que você pode receber também, que é o perdão dela. Pense nisso. Primeiro devemos pedir perdão para o outro, dizendo que não tivemos a intenção de prejudicá-lo. Falando sinceramente de coração aberto que não tinha ideia que aquela ação teria as consequências que tiveram. Procure entender como e de que forma aquela ação provocou sentimentos negativos e desconforto no outro. Nós também temos que fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes nós magoamos as pessoas sem percebermos, ou muitas vezes nos sentimos magoados sem o outro perceber. Então nada como um diálogo franco, honesto, para que a gente, cada um de nós, possa caminhar com mais leveza e tirar esse ruído na comunicação. Muitas vezes o que o outro falou não foi o que nós entendemos de maneira diferente. E a mesma coisa, falamos alguma coisa e o outro entendeu de modo diferente. Então vamos tirar esse ruído na comunicação para vivermos em paz. Para sabermos perdoar, deveremos praticar o auto-perdão. Nossa, como esse é importante. Isto é, devemos perceber quais os sentimentos negativos que estão dentro de nós e que estão causando incômodo, vergonha, medo, mágoa, angústia, rancor e ansiedade. Perceber qual foi a intenção, olhar os fatos com uma nova perspectiva, dar um mergulho no fundo da alma e resgatá-la para viver sem culpa, sem medo, sem vergonha, sem rancor, sem mágoas, sem angústias e sem ansiedade. Pois quem nunca ofendeu ninguém? Nós somos espíritos ainda, num planeta de provas e expiações, espíritos muito doentes. Estamos doentes, nós não somos doentes, apenas estamos doentes. E se nós ficarmos somatizando essa raiva, que é do não perdoar, isso vai afetar a nossa saúde, com certeza. A nossa saúde é reflexo daquilo que o espírito já conquistou. Então, quem tiver curiosidade, eu sempre cito aqui um livro chamado A Doença como Caminho. Vou repetir, A Doença como Caminho. Não é um livro espírita, mas você vai entender que é um livro espiritualista. Então, quando nós não perdoamos e ficamos com toda aquela mágoa, com todo aquele rancor, com aquela raiva, isso vai refletir na nossa saúde. Então leia esse livro que vai te dar muita informação e muito conhecimento com relação àquilo que nós somos. Nós somos simplesmente aquilo que nós vibramos. Se vibrarmos amor, seremos amor, teremos saúde plena. Se não vibrarmos amor, nós colheremos aquilo que é o resultado da nossa vibração. Então, agora sim, já estamos preparados para aceitar o perdão e perdoar. Então, primeiro é preciso fazer esse movimento. Veja as vantagens de perdoar. Pense em crédito e débito.
É igual cheque especial. Se a ofensa que você recebeu não foi merecida e você perdoar, então você fica com crédito perante a espiritualidade. Mas se a ofensa foi merecida e mesmo assim você perdoar, então você pagou o débito e ainda transformou em si os sentimentos negativos. Como já dissemos anteriormente, perdoar não é uma questão de esquecer. Nós, seres humanos, somos dotados de uma memória emocional incrível. Não nos esquecemos de nenhum fato, principalmente os que nos ferem. Então, não é que a gente vai esquecer, mas nós vamos viver com leveza e entender que o outro é um espírito em aprendizado como nós. Então, primeiro, não ficar lembrando do passado. Eu já disse aqui várias vezes e gosto sempre de repetir. O nosso passado é um local muito bom para se visitar, que serve como referência, mas é péssimo para morar. Repetindo, o passado é um lugar bom para se visitar, mas péssimo para morar. Então, não viva no passado. Nós temos o presente, por isso que se chama presente, que é o presente que Deus nos dá para que possamos caminhar e fazer, cada um de nós, a nossa autotransformação. Mas quando ressignificamos esses fatos, tudo fica mais claro e mais fácil para nós. Pois nos colocamos no lugar do outro e percebemos que, de fato, a ofensa não foi tanto assim. E aí olhamos para dentro e percebemos que no lugar do outro faríamos o mesmo. Isso chama-se deixar o orgulho de lado. Deixar o orgulho de lado. O que nos incomoda no outro é aquilo que ainda temos que trabalhar em nós. Aquela pessoa que ainda te irrita, porque ela tem um defeito e esse defeito é algo que você lembra que tem também. Então, por que exigir de alguém algo que a pessoa não tem para nos dar, como nós não temos ainda muito para dar aos outros? Então, por que sofremos se o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso irmão não nos trata ou não nos ama como gostaríamos? Muitas vezes esse espírito não tem amor nem para ele. Como é que ele vai dar algo que ele não tem? Como nós só daremos aquilo que nós já temos. Cada espírito vai dar somente o que tem. Seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho, a nossa esposa. Por isso que nós devemos praticar a tolerância com todos. Por que necessitamos perdoar? Porque o maior beneficiado com o perdão somos nós mesmos. O perdão vai nos libertar de nossas mágoas do passado e do presente. Nos libertará das mágoas que são um peso enorme em nossas vidas. Nos puxam para baixo e nos amarram nas rochas profundas das sombras. O perdão nos dará a permissão para amar, ser amado, ser feliz, alegre e satisfeito com a vida, sem medo, sem culpa e sem vergonha. Então, olha quantos benefícios o nosso perdão irá trazer para cada um de nós. Você sente dúvida se deve ou não perdoar alguém que te feriu, que disse coisas que você não fez? Pense um instante. Se essa pessoa partir amanhã, como você se sentirá? Quais os sentimentos que despertarão em você? Remorso, arrependimento, impotência, mágoa, por não ter dado tempo de pedir ou de perdoar, né? De pedir o perdão ou de perdoar. O perdão tem que ser dado em vida. Como falamos, o perdão é uma construção. Tijolo a tijolo sem pressa. Mas se você tem algo a perdoar, é tempo de ouvir a sua intuição e sentir se já está preparado para perdoar. Novamente, alunos da IAE e todos nós espíritas, nós temos facilidade de aprender sobre a doutrina espírita. Mas mais do que aprender, nós temos que praticar. Praticar é o que mais dói. Então é o momento, se nós quisermos realmente transformar esse planeta para um mundo de regeneração e fazer com que o Brasil seja a pátria do Evangelho, depende de nós. Não espere que alguém faça a sua parte. A sua parte somente você poderá fazer.
Perdoando enquanto estamos a caminho, removemos pesados fardos do passado que nos impedem de ir além. O perdão nos liberta e nos dá a oportunidade de lidarmos com nossos sentimentos de forma clara e objetiva, provocando em nós a transformação desses sentimentos que nos deixam doentes. Sem perdoar, viveremos frustrados. Ou já vivemos frustrados, tristes, pesarosos e infelizes. A vida fica vazia e sem sentido. Quanto peso desnecessário. Quanto lixo nós estamos carregando. Quem carrega lixo é caminhão de lixo. Nós não precisamos carregar lixo. Carregamos porque insistimos em não exercitar aquilo que Jesus nos ensina. O perdoar sempre. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se auto-perdoar e perdoar aquele que caminha contigo. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Existe justiça no perdão? Seria justo eu perdoar alguém que me coloca para baixo, me trata mal, não me valoriza, que só me explora de todas as formas possíveis e imagináveis e depois ainda me pede perdão dizendo que se arrependeu? Fácil essa pergunta, não? Já responderam. É fácil, não é? Não, não é fácil. Mas aí que está a colocação da prática do Evangelho do Mestre Jesus, quando ele nos dá a resposta: se alguém pecar contra ti, mas pedir perdão e dizer que se arrependeu, 7 vezes ao dia, então tu o perdoarás, todas as vezes. Onde está a justiça? Pensemos. Deus é soberanamente justo e bom. Nos ama e nos perdoa incondicionalmente. Quantas vezes nós erramos e pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoou? Como disse o Mestre Jesus, ame e perdoe seu inimigo. É a melhor forma de quitarmos os débitos pretéritos. Perdoar significa retirar as máscaras do orgulho e do egoísmo para definitivamente provocar a cura de nossas doenças morais. Muitas vezes nós estamos numa situação e o primeiro pensamento que vem é esse. Alguém te provoca e você já pensa: eu sou espírita, mas esta eu não vou deixar passar. Nós devemos deixar passar, sim. Nós devemos tomar a água do amor que nos ensina Chico Xavier. Quando alguém quiser discutir com você, como nos ensina Chico, encha a sua boca d'água e não engula. A pessoa vai falar, vai até te ofender, mas você não vai poder responder porque você vai estar com a boca cheia d'água. Quando aquela pessoa se acalmar, você vai lá na pia do banheiro e joga essa água fora. Pronto. Você não retrucou. Você não abriu a sua boca para falar do mal. Essa é a água do amor. Que possamos tomar mais. Ela está disponível na torneira de todas as casas. Não esqueçamos disso. Perdoar significa retirar as máscaras do orgulho e do egoísmo para definitivamente provocar a cura de nossas doenças morais. Profundo. João 8 está: o encontro da mulher adúltera com o Mestre Jesus Cósmico é uma história de perdão significativa. Pois a da mulher, aquela mulher estava prestes a partir, sendo apedrejada. Alguns fariseus trouxeram uma mulher pega em flagrante delito de adultério e a jogaram aos pés de Jesus para ver a sua reação. E vale lembrar que naquela época apenas a mulher pega em adultério era apedrejada até a morte, mas o homem não sofria nada, apenas pagava uma indenização ao pai da moça. Os fariseus então indagaram ao mestre o que ele achava da situação. Jesus perguntou o que falava a lei de Moisés. Eles responderam que a lei de Moisés mandava apedrejar a mulher até a morte. Jesus, num gesto de empatia, inclina-se até a mulher e ali fica por uns momentos. Então levanta-se, vira para a multidão que ansiosa aguardava e diz: quem não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Ninguém se atreveu, saindo todos de perto. Jesus então novamente inclina-se
Estende a mão, levanta a mulher e lhe pergunta: alguém te condenou, mulher? Não, respondeu a mulher. Disse Jesus: eu tampouco te condenarei. Então parte e não tornes a te desviar do caminho. Que mensagem maravilhosa. Jesus já não precisava usar a água do amor, porque Ele é o puro amor. Imagine nós ali, naquele lugar, no lugar do Mestre Jesus, do jeito que nós somos hoje, e essa mulher chegava, e nós poderíamos, com o conhecimento que nós temos, falarmos de maneira muito orgulhosa: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles iriam embora. E diferente de Jesus, a gente ia passar um sermão nessa nossa irmã, ia falar durante ali horas. E depois, quando ela estivesse indo embora, já tivesse assim uns 100 metros, a gente ia gritar: olha, não esquecem, porque para darmos sermão nós somos ótimos, mas para praticar o perdão e exercitar o amor do Mestre, nós ainda estamos tropeçando. Que lição de perdão! Não julgou, não discriminou, não condenou e ainda a ergueu e a encaminhou, dando-lhe um novo propósito. Esta atitude de Jesus curou os males da alma daquela mulher, libertando-a das amarras do seu comportamento, resgatando a sua essência e a transformando em um novo ser humano, com muitas possibilidades de viver uma vida alegre e feliz. Sempre é tempo para se perdoar, para pedir perdão e para perdoar. E não esquecendo que nós que recebemos aqui as aulas e temos que preparar as aulas, os temas são principalmente para nós, porque os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos. Está em Mateus 6, 3 a 15: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. E quando estiverdes orando e tiverdes algum ressentimento contra alguém, perdoai-o, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Está lá em Marcos 11, 25 e 26, e no Livro dos Espíritos, na pergunta 661. Aquele que pede perdão a Deus pelas suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. Com certeza, não é fácil perdoar, mas também não é impossível. Devemos ter em mente que nenhuma ofensa que nos é feita vem de graça. Entender que em algum momento da nossa vida atual ou pretérita, eu fui o ofensor daquele que hoje me ofende. Devemos lembrar que Deus não coloca vítimas nas mãos de algozes. Então, para perdoar, preciso ver a ofensa do ponto de vista do outro. Devo perguntar o que levou o outro a me ofender. Diante disso, e baseado nos ensinamentos de Jesus, temos escolhas a fazer. Refletindo. Temos dificuldade de perdoar, de pedir perdão e de aceitar o perdão, porque somos orgulhosos e ignorantes no sentido da palavra, pois ignoramos que o maior beneficiado com o perdão é aquele que perdoou enquanto estava a caminho. O maior benefício do perdão é a paz de espírito e a consciência tranquila. Pensemos nisso antes de partir. A minha gratidão pela paciência e que possamos nos encontrar em breve com o fim dessa pandemia, para que possamos nos abraçar juntos, um fortalecendo o outro, para aprendermos a perdoar. É um caminho longo, mas vamos dar os primeiros passos. O maior beneficiado será sempre aquele que perdoa, pois o espírito fica leve, se ilumina e com certeza vai dar um grande passo na evolução. O não perdoar já tem nos atrapalhado há muitas encarnações. Não se esqueça, o maior presente e o melhor de todos que você pode dar neste Natal é o perdão.
Este é o maior presente, é o presente que mudará a vida do outro, mas principalmente mudará a sua vida. Que Jesus, nosso Mestre, te abençoe e abençoe a todos nós. Toda dificuldade é para o nosso crescimento. E esse grande momento que vivemos da pandemia nos ensinou que todos nós precisamos nos melhorar. Cada um precisa se melhorar, eu, você, todos nós, para exemplificarmos o Mestre Jesus. Como tem uma frase que circula sempre aí nas redes sociais: falar de Jesus, muita gente já fala. O que precisamos é de pessoas que façam o que Jesus fez e continua fazendo. Vamos entrar em ação. Dê o maior presente de todos, dê o perdão a alguém, e o Mestre Jesus vai abrir aquele sorriso bem junto de vocês e vai abençoar a você, a mim e a todos nós. Grande beijo no seu coração. Até uma próxima oportunidade.